procurar pelo pronome para poder falar no tempo certo. Mas antes de mais, eu gostaria de orar. Senhores e Pai, queremos agradecer por poder estar aqui. Obrigado pelo privilégio. Que possas ser tu a falar, Pai. Que possas tocar no coração de todos que vão estar aqui presentes. Para que a tua voz possa entrar, as tuas palavras possam entrar, tu te possas ouvir e que o coração seja, os corações sejam férteis para receber a palavra, Pai, a tua palavra, e que possa haver motivação e a operação do teu Espírito para que possa gerar as mudanças que são possíveis em cada um de nós. É o que pedimos no nome de Deus. Dito isto, temos só mais uns segundos para preparar tudo isto, mas vou já adiantando, não para estar aqui. Quero agradecer o convite, quero agradecer o privilégio de estar aqui. Eu vim de qualquer forma, eu gosto muito deste evento. Acho que é especial, acho que é importante. Acho que deviam haver mais como estes. Mas também tenho a noção da responsabilidade que tenho de vos dirigir algumas palavras e que Deus me ajude, porque eu sou um vaso muito bem. Foi pedido para que trouxesse uma mensagem de evangelização. Eu vou-vos confessar uma coisa, são as mais difíceis para mim. Porque eu penso sempre, o que é que eu posso trazer de novo a uma coisa que toda a gente já sabe? Digo eu acho que toda a gente já sabe. Mas o que é facto é que muita gente não sabe. Eu não procurei inventar a roda, vou falar sobre a palavra de Deus espero que seja de forma simples para que todos possam perceber. E o tema desta pequena meditação, espero falar o tempo que é necessário e não ser curto demais, nem longo demais, assim Deus me ajude. Desculpa, não pus aqui como devia ter. O tema é um tema que se calhar vocês não imaginam adequado para uma mensagem de evangelização. O tema é o assalto. Eu vou falar-vos sobre um assalto. Ao longo da história, houve muitos assaltos. E vocês poderão estar a pensar neste momento, eu consigo-vos imaginar. O que é que isto tem a ver com a evangelização? Já lá vamos. Ao longo da história, houve muitos assaltos famosos. E que ficaram registados pela ousadia, pela inteligência ou até pela estupidez que Deus cometeu. Vou-vos dar 3 notas. O primeiro que eu vos queria apresentar é um famoso assalto que ocorreu, pouca gente conhece, um dia antes da Guerra do Iraque começar, em que o filho de Saddam Hussein, a pedido de Saddam Hussein, foi roubar $1 bilhão do Banco Nacional do Iraque. Pouca gente fala disso, mas foi um assalto famoso. Mas pouca gente dá valor. Mas também há assaltos que roçam o ridículo. Em 2015, um casal de jovens, Asheville, no Ohio, foram roubar um banco e depois, loucura, tiraram uma fotografia deles próprios, com o dinheiro, e puseram nas redes sociais. Óbvio que foram apanhados. Mas há assaltos ainda mais curiosos. Em 2017, eu não faço um assalto, atenção, eu tenho mais que falar, e faço a palavra de Deus. Em 2017, um grupo de ladrões da Alemanha, pasme-se, roubou um caminhão de Nutella. Eu não estou a enganar, de Nutella, avaliado em 80 mil euros. E quando isso aconteceu, a polícia local deu uma ordem, uma recomendação a toda a zona local de 100 km para que duvidassem, comunicassem às autoridades se lhes oferecessem grandes quantidades de chocolate. Algo que ainda hoje devem fazer. Ok? Se alguém vos oferecer muito chocolate, denunciem essa pessoa, porque não vos está a fazer bem. Mas o maior assalto da história não foi nenhum roubo a um banco, não foi nenhum roubo a diamantes, não foi nenhum roubo, muito menos de chocolate. O maior assalto da história foi quando Jesus saiu do sepulcro e roubou à morte o seu poder. Este é o maior assalto da história. Quando Jesus roubou à morte as chaves que a morte tem. Roubou-lhe as chaves, tirou-lhe o poder. E é sobre isto que eu queria falar. A cruz foi um campo de batalha. A ressurreição foi o assalto final. Agora, alguns poderão pensar, David, não é bonito que estás a associar o Senhor Jesus a alguém que assalta, seja o que for. Calma, eu vou explicar isso. Jesus, quando roubou, quando digo roubou, ponho entre aspas, à morte o seu poder, isto é apenas uma introdução, já lá vou. Já vamos ler a palavra de Deus, já vou explicar isto quando tem. Mas quando roubou à morte o seu poder, ele não tomou algo que não lhe pertencia. Não. Ele apenas foi restaurar e repor um erro e algo que aconteceu após o Éden. Recordarão que depois do Éden, a morte ganha um poder que não tinha antes do Éden. E depois da ressurreição de Cristo,
E foi preciso a ressurreição, a morte e a ressurreição, para que o Senhor pudesse restaurar esse grande erro da morte ter ganho um poder que não tinha. Então o Senhor foi buscar aquilo que a morte não tinha por direito. Não foi um assalto, foi mais do que isso. Foi uma restauração das coisas como estavam antes da queda. Isso não deixa de ser um assalto. Foi o pecado da morte, foi o pecado do homem que deu à morte esse domínio. E introduziu uma nova realidade que não fazia parte do plano original. Mas Cristo veio resolver esse problema. Na cruz e na ressurreição. Ele derrotou a morte e retirou-lhe o poder que a morte tinha usurpado. Assim, como eu disse, não se trata tanto de um assalto, apesar de eu gostar de chamar de assalto, mas trata-se de uma restauração. Cristo não venceu a morte. Ele repôs a ordem que existia antes da queda. Foi a recuperação daquilo que lhe sempre pertenceu por direito. Muitos dizem, David, o maior milagre talvez seja o milagre da criação, quando Deus criou tudo do zero. Eu concordo, foi um grande milagre. E Deus mostrou o seu poder na criação. Há muitos que sabem, eu sou fã do Alentejo, gosto muito do Alentejo. E digo-vos o Norte é lindo, mas há uma coisa que o Norte não bate, o Alentejo. Aquelas noites de verão, aquele céu estrelado, sem aquelas luzes, aquilo é qualquer coisa. Aquilo apetece. Já o meu pai contava quando os meus avós banhavam no trigo, a volta e meia deitava-se naqueles sitiares e ficava à noite a olhar para as estrelas. E eu, não banhando trigo nenhum, gosto de noite ficar um pouco a olhar para as estrelas, quando o céu está. Então, naquelas aldeias que não há luzes nenhumas, e que se vê as estrelas todas, eu penso, Deus, tu és fantástico. E quando eu olho para a criação, eu vejo o poder de Deus. O poder de criar qualquer coisa do nada. Mas quando eu olho para a ressurreição, eu vejo outro poder de Deus. O poder de Deus dá vida quando há morte. E esse poder toca-me mais. Porque se o poder da criação impressiona-me pelo poder de Deus, o poder da ressurreição dá-me esperança. Porque dá-me carradas de coisas para a minha vida hoje e para o meu futuro. Dá-me esperança. A morte já não é mais invisível, irmãos. Não é? Deixou de ser. É o inimigo que há. Dói. Quando alguém que nós amamos parte, continua a doer. Mas não é invencível. Já não é inimigo invencível. E por isso, Paulo disse, na primeira Epístola aos Coríntios 15:55, onde está a morte o teu aguilhão? E onde está a sepultura a tua vitória? O que celebramos aqui, ainda com um delay de alguns dias, mas que podemos celebrar todos os dias porque Cristo é a nossa Páscoa, é a derrota da morte feita por Jesus Cristo. Jesus derrotou a morte. E vou usar uma ilustração, se calhar muitos de vocês ou todos sabem. Sabem daquela história daquele passeio de uma mãe com os dois filhos que vão passear ao parque? E é uma menina mais velha e um menino mais novo. E de repente há uma abelha à volta do menino mais novo e pica o menino mais novo. E ele, ai. E começa a inchar logo. E essa abelha, simultaneamente logo de cima, começa a fazer um zumbido à volta da irmã mais velha. E ela diz, mãe, ajuda-me. E a mãe diz assim, filha, tem calma. Tem calma o quê? Mas ela está a zumbir, ela vai me picar. Anda cá. Não sei qual é o nome do menino mais novo, não vou inventar. Anda cá. Mostra lá a picadela da abelha. E vê-se o inchaço. E vê-se o fogão. E a mãe diz à filha, a abelha só pode picar uma vez. E já ficou no teu irmão. Ela não pode picar outra vez. E quando Paulo diz, onde está a morte, o teu aguilhão é, ei, crentes, o Senhor já levou o nosso aguilhão. Ele já foi ferrado por nós. A morte faz à nossa volta. Ficamos com medo, mas ela já não nos pode destruir. Porque o nosso Senhor já levou o aguilhão que a morte tinha preparada para nós. Ele levou para nós. Percebem? Foi isso que aconteceu no Calvário. A morte pode zumbir à tua volta, pode-te assustar, pode parecer ameaçador, pode fazer barulho, mas ela já não tem o fogão, porque o fogão da morte ficou em Jesus. Ele recebeu em si o golpe do pecado. Ele tomou sobre si a condenação que lhe pertencia, que nos pertencia. Ele morreu à minha morte e à nossa morte para nos dar a sua vida. E depois ressuscitou em glória, saindo do túmulo como grande vencedor, roubando à sepultura a sua vitória. Por isso eu gosto de dar este tema, o assalto. O maior assalto da história. Mas não como o Senhor, como um ladrão, mas como aquele que repôs a justiça. Entendem? Estou a acabar a introdução. Mas não, eu não deixei de pregar rápido, está bem? Mas eu prometi que falava por menos 40 minutos. Eu estou-me a escutar. Eu estou a falar devagar.
o maior assalto da história não foi apenas um ato de poder. Foi um ato de redenção. De redenção. E Jesus não pediu a sepultura apenas para provar que era forte. Ele pediu a sepultura para salvar pecadores. Eu cito, 1 Coríntios 15, 17. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecereis nos vossos pecados. Agora vou trocar isto tudo. Se Cristo ressuscitou, a nossa fé é válida e já não permanecemos nos pecados. Ou seja, se Cristo, e porque Cristo ressuscitou, eu sou salvo. Então a ressurreição mostra o poder de Deus, mas a ressurreição sobretudo salva. Entendem? O Senhor saiu do túmulo para abrir caminho da reconciliação entre tu e Deus. Saiu vivo para que mortos espirituais como tu e eu pudéssemos ter vida eterna. E agora sim, vamos ler a passagem na qual vamos nos guiar. Apocalipse 1, versículos 12 a 18. Apocalipse 1, versículos 12 a 18. Diz assim a palavra de Deus. E virei para ver a voz que falava comigo. É João que está a falar. E virei e vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandecia. Presta atenção. E quando vi que em seus pés como morto, ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: atenção, não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esta passagem, e nós vamos ver 5 pontos nesta passagem, sobretudo no versículo 17 e 18. Okay? João. Vamos falar um pouco sobre João. Ele estava em Patmos. Deixem-me dizer-vos que Patmos, apesar de ser uma ilha grega, não era uma ilha de férias. Era uma prisão. Ele estava preso do Império Romano. Estou a imaginar, Patmos, não imaginem Patmos como uma Mykonos ou como outra ilha grega. Aliás, Patmos está mais próximo da Turquia do que da Grécia, mas é uma ilha grega. Mas imaginem que barrancos, que eu gosto muito, por isso que eu estou a citar, que é para não descredibilizar, e falo do sul para não falar do norte, pegássemos num pedaço de barrancos e aterrássemos no meio do mar. É Patmos, sem nada. Não há árvores, não há nada, é terra seca, grutas. Não era uma estância de férias. João tinha 90 anos, já tinham passado 60 anos que ele andou com Jesus nos caminhos da Galileia, estava cansado, estava velho, estava preso, não era confortável. E o Senhor, prestes a julgar o mundo, porque o contexto do Apocalipse não é um contexto das cartas que nós temos hoje para nós, para a Igreja e para Cristo, é um contexto de julgamento prévio. Antes de julgar o mundo, o Senhor Jesus Cristo diz, versículo 17, não temas. Primeiro elemento. Queria falar sobre esta passagem. Porque o maior assalto da história venceu o nosso maior inimigo, Jesus pode dizer, não temas. Esta é a primeira verdade. Aqui, mais do que Cristo ressuscitado a acalmar a aflição, vemos, como eu disse, Cristo pronto a julgar. Mas ele encontra o João sozinho, exilado, vulnerável, e não começa tudo o que vai dizer a seguir, que é profundíssimo, uma bela explicação teológica. Não. Ele conhece João. Eu acho isto fantástico. Eu tenho que parar um bocadinho. Isto é bom falar devagar. A gente lembra-se de certas coisas. Eu tenho que parar um bocadinho para vos explicar uma coisa. Reparem, o Senhor Jesus ia falar sobre temas super profundos. E que não eram fáceis. E ter começado com não temas é pôr à frente o João que precisava de um colinho antes de ele pôr à frente a necessidade de dizer o que tinha a dizer. Isto não é fantástico? Por mais difícil que seja o nosso contexto, Deus está sempre preocupado com como nós estamos. E nunca vai deixar de dar o nosso colo, vai deixar o colo, a festa. Ele preocupa-se com como é que nós estamos. Deus não é um Deus impessoal, Deus gosta verdadeiramente de vocês.
Não pense que Deus está lá em cima completamente diferente. Por mais preocupado que eu esteja com muita coisa e está, Ele também está preocupado que vocês estejam bem. E não é isto fantástico? Antes de começar a descrever os cataclismos que vai ocorrer, os danos e os chefes castiçais, João, antes de mais. E dizem, respira, não tenhas medo. Não tenhas medo. Nós vemos na época do medo. E se a Rússia nos manda com uma bomba? E se a crise económica fica pior? E se eu tenho dinheiro para pagar os combustíveis? E se os meus filhos vão se salvar? E se eu vou perder aquilo? Ou se vai acontecer aquilo? E nós tantas vezes inventamos medos que nunca vão acontecer. Mas nós alimentamos aquilo, e o medo vai crescendo. Como o Francisco bem falou de manhã. E hoje, o Cristo ressuscitado também diz a cada um de vocês, antes de mais, não tenham medo. Ok, eu sei que vocês estão preocupados com aquilo. Eu sei que aquilo é um problema, seja lá o que for. Mas não tenham medo. Sabe porquê? Eu já venci a morte. E se a morte era o nosso maior inimigo, vamos ter medo de quê? Se a morte, que era o grande problema, foi vencida, vamos ter medo de quê? E, portanto, esta é a primeira destaque que eu queria deixar desta passagem. A morte já foi vencida e que não devemos viver escravizados pelo medo. O segundo elemento aqui que eu queria destacar é este. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Cristo fez o maior salto da história. Não é apenas um homem extraordinário. Ele é Deus. Mas ele está a dizer que Jesus é Deus. Quando ele diz que é o primeiro e o último. Já vou explicar. Se Jesus fosse um mártir, a sua morte era comovente, não é? Mas não era redentor. Se Jesus fosse um mestre moral, as suas palavras eram inspiradoras. Tens umas tiradas muito boas. Mas não eram salvadoras. Se Jesus fosse um profeta, ele podia apontar o caminho, mas não poderia nunca levar-nos a Deus. Mas Jesus não é nada disso. E não é um homem. Quando Jesus diz eu sou, recordam-se da Sardes Tabernes? Moisés, se eu tiver que dizer ao povo de Israel quem tu és, o que eu vou dizer? Diz que o eu sou. Sim, Ele declara-se como Deus. Eu, Jesus Cristo ressuscitado, sou Deus. Eu sou. Mas dizer que eu sou o primeiro e o último é a solução de que Jesus é Deus? Sim. Eu vou citar Isaías 44:6, em que o próprio Deus diz de si próprio isto. Assim diz o Senhor de Israel. Ou seja, é Deus a dizer, assim digo eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Então Deus descreve-se como o primeiro e o último. E quando vemos Jesus a dizer eu sou o primeiro e o último, está a dizer eu também sou Deus. Entendem isto? É porque quando percebemos as pecinhas, que eu vou juntar várias peças e no final vamos fazer aqui um checkmate. Espero eu, para que todos possamos perceber isto bem. Primeiro diz não temas, e depois diz que é Deus. Então Deus diz-me para não temer. Até agora que nós concluímos. Deus diz-me para não temer. E por que razão ser Deus aqui importa e não ser um homem? Vocês quando estão mal e vão ter que ir a alguém e essa pessoa vos diz, não tenho medo, não tenhas medo. Tu vais superar isso, tu vais conseguir vencer isso. Nós ficamos, até podemos, ou não, se calhar não ficamos nada animados, porque sai dentro de 100, sai 300. Mas vamos supor que essa pessoa tem algum condão e algum poder de nos animar. Ficamos animados, certo? Mas quando é Deus que diz não temas, isso não é apenas conforto, isso é poder. Porque o homem, por melhor que nos queira e que nos ame, ele não tem o poder de fazer absolutamente nada quanto ao meu futuro. Mas o Deus, quando é Deus que diz não temas, isto é espetacular, é mind changing. Então, é Deus que pode controlar tudo à minha volta, diz que eu não ficar com medo. Porque quando o homem me diz não tenhas medo, não tens medo, vai correr bem. No meu lugar, tu é que sabias, pensamos, não dizemos obrigado, irmão, obrigado. Tu não sabes, eu é que sei. Mas quando Deus diz que não temas, mas Deus pode mudar tudo. Deus pode mudar as peças do meu jogo e de repente tudo fica bem. E ele diz-me para não temer. Estão a ver a importância de ser Deus a dizer para não temer? Eu acho fantástico. Ok, terceiro elemento. Terceiro elemento. Eu sou aquele... como é que diz? E que vive foi morto... sou aquele... Há outra pessoa que diz que eu sou aquele. Mas esta minha diz que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. Mas há outra pessoa que diz, eu sou aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre.
Há poucas pessoas, há pessoas que não fazem aqueles CVs, os currículos vitais. Descrevem-se, olha, eu sou aquilo, gosto disto e faço aquilo. O currículo vital do senhor ressurreto é, eu sou aquele que estive morto e agora estou vivo. Mas vocês querem, olha, alguém apresentar-se, olha, eu sou aquele que estava morto, mas agora estou. Mas espera, e depois perguntava-se Lázaro, mas também estava morto e fui vivo. E por isso é que eu estou a seguir isto. Mas estou vivo para todo o sempre. Lázaro, tu não estás. É como alguns que podem se apresentar parcialmente com o mesmo CV e dizer assim, eu também estive morto, agora estou vivo. Mas não pode dizer, estou vivo para todo o sempre. E sabem, o Senhor venceu a morte na ressurreição. E o facto de ele estar vivo, ele perpetua a garantia para sempre. A sua existência perpetua-nos as garantias que ele dá. Enquanto ele estiver vivo, tudo aquilo que ele conquistou da cruz é válido para nós. Para sempre. Estão a ver a vantagem de ele estar vivo para sempre? Porque aquilo que me garante tudo o que eu sei, a eternidade, a esperança, o facto de ele estar vivo, nele, eu consigo ter a garantia de que tudo o que ele me prometeu é válido para sempre. Ao terceiro dia a pedra foi removida. O túmulo ficou vazio. A tristeza transformou-se em alegria. A derrota transformou-se em vitória. A morte foi despejada. E Jesus diz, estou vivo para todo o tempo. Nunca mais serei colocado no túmulo. E porque ele vive? Porque ele vive. Por acaso, eu vou-vos confidenciar. Eu estava a pensar nesta música antes de cantarmos toda esta música. Não, a letra de porque ele vive. E de repente cantam esta música e eu estava a falar com o Nando. É esta música que eu queria saber. Eu sei, é mesmo isto. Porque ele vive, o que é que diz? Tem o quê? Esperança. A salvação está disponível. A tua culpa, seja ela qual for, que te persegue, pode ser perdoada. O teu passado, seja ele qual for, pode ser lavado. A tua vida, por mais bagunçada que seja, pode ser transformada. O teu futuro pode ser seguro. Há muitas pessoas que vivem esperando que quando tudo morrerem, tudo vai ficar bem. Não é? Nunca pensaram seriamente em Deus durante a sua vida, nunca se renderam a Cristo, nunca se arrependeram do pecado, nunca quiseram realmente viver para Deus e esperam que no fim tudo fique bem, cruzam os chamados dedos e vivem com uma esperança vaga. Eu quero dizer que a eternidade não se resolve com esperanças vagas. A nossa eternidade está segura porque Cristo está vivo. Não é porque eu acho, não é porque eu torço os dedos, não é porque eu penso que vou conseguir porque sou boa pessoa, mas porque Cristo está vivo e a eternidade está segurada e a vossa também. Por isso, o maior assalto da história, eu gosto de chamar assim. Eu sei que alguns de vocês não acham piada, mas eu acho bom. Está ligado à tua salvação e à minha salvação. Jesus saiu do túmulo e quando o fez, ele não o fez apenas por ti. Ele fez como representante do seu povo. Ele suscitou como vencedor que há caminho para todos aqueles que iam crer nele. E a ressurreição é a declaração pública de que o sacrifício foi aceito, a dívida foi paga, a justiça de Deus foi satisfeita, o perdão está disponível e a porta da vida eterna vai passar a ficar aberta. Pois é, porque vai ficar com as chaves. E já vou falar sobre as chaves. E lá vamos a porta que estava trancada antes. É porque ele rouba a morte. Sabem? Deixem-me dizer isto de outra forma. Quando alguém rouba alguém, tira. Mas este assalto dá. Quando nós pensamos em roubo ou assalto, eu tenho uma experiência sobre isso já. Não vou falar sobre as minhas experiências. Eu sou muito triste. Mas quando alguém rouba alguém, tira. Mas quando o Senhor rouba a morte, Ele rouba para nos dar. Quando nos abriu uma porta que estava fechada. Vamos ver o quarto elemento. Jesus diz, tem as chaves da morte e do inferno. Chegámos às chaves. Meus filhos gostam muito de conduzir. E eu gosto de estimular isso neles. Eu sou um pai louco. E estou sempre na maluquice com eles. E eu, quando estou com eles, fico, ao final de cada dia, quase preciso de um tipo SEO, porque preciso de alguma coisa para respirar de volta. Porque eu não paro. E então eu levo-os a fazer, eles gostam muito de conduzir pescados e carros, e depois quando estão comigo no carro, vamos para ruas mais esquisitas, não digo a ninguém. Vamos para ruas que não há ninguém, o Daniel vai ao meu colo, e o outro também também quer conduzir, e eu digo, chego à altura que eu digo assim, ei, mas quem é que tem as chaves? Sou você ou sou eu? Quando eu tiver as chaves, eu decido quem conduz. Também tenho uma experiência em fechar as portas com as chaves lá dentro. E já por 2 vezes tive que chamar arrombadores de portas. Bem, enfim, quando não se tem as chaves, é um sarilho grande. Quem tem a chave governa a porta.
Quem tem chaves vai à porta. E Jesus diz, eu tenho chaves. A morte conquistou as tuas do Éden ilicitamente. Eu fui buscá-las para vos dar e para vos abrir a porta. Quem tem as chaves agora sou eu. Não é Pedro. Ei, alerta. É que pintam Pedro com as chaves. Chaves de quê? Chaves de nada. Quem tem chaves é Jesus. Ele conquistou-as à morte. Quem tem chaves é Jesus. Não é religião, não é tradição. Não são os méritos humanos. Não é as tuas obras. Não é a tua própria opinião do além. Jesus tem a chave. Ele controla a morte, ele controla o destino, ele controla a eternidade. Esqueçam, vocês não olhem para mim. Pensem no que eu vos estou a dizer. Esta mensagem, porque a palavra de Deus não é apenas para escutar. É para responder. E há um mito muito espalhado no nosso mundo de que basta morrer para ir para o céu. Como se a morte por si própria santificasse alguém. Epá, vou morrer e ele está melhor. Ele agora está melhor. Ou ela está melhor. Quem somos nós para dizer outra coisa, não é? Isto é uma sensibilidade. Crentes que não têm muita sensibilidade, mas passa a frente. Como se o funeral apagasse a rebeldia. A morte. A morte é tão má que depois eles vão estar melhor, não é? Como se a atividade com Deus fosse automática. Para quem nunca quis nada com Deus nesta vida. Mas a Bíblia ensina isso? Não. A Bíblia ensina que a salvação não é automática. É recebida com fé e pela fé em Cristo. E ensina que é necessário arrependimento. E ensina que é necessário um novo nascimento. E tu tens a escolha de ouvir o que eu estou para aqui a falar, se vocês já estão a pensar no que vou fazer a seguir, é legítimo, já não aconteceu. Não vos censuro. Podes ouvir esta mensagem e ficar diferente. Podes adiar uma decisão. Podes dizer que vais pensar depois. Podes dizer que ainda estás indeciso. Mas eu quero dizer que a tua indecisão já é uma decisão. Porque Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. E enquanto estivermos em modo de pausa, estamos contra Deus. E o relógio está a correr contra vós. Percebem a gravidade? A indecisão é uma decisão. Porque, em bom rigor, vocês não controlam o vosso tempo. Quando Deus vos vai chamar. Não existe neutralidade aos pés da cruz. Isso não existe. Não existe meio termo entre o túmulo vazio. Não existe. Ou reconheces que Ele é Senhor ressuscitado, ou não reconheces o todo. E por isso tudo vai confluir para o quinto ponto, para a criação de João. Estou quase um bocadinho mais a terminar. Quinto elemento. Aqui está. Eu caí a seus pés. Onde é que eu pus isto? Versículo 17. Caí a seus pés. Versículo 17. Caí a seus pés. Quando João viu Jesus glorificado, ele caiu aos seus pés. Esta é a resposta que nós temos que dar. Todos nós, perante aquele que fez o maior assalto da história, a cair a seus pés. Ouçam bem. Eu não vou tomar muito mais tempo, mais um bocadinho só. Mas ouçam bem que eu estou quase no fim. Se o Senhor roubou à morte as chaves e tirou-lhe o poder, já não precisas de ver escravizado pelo medo. Se Ele pagou os pecados na cruz por ti, já não precisas de carregar a culpa sozinho. Se Ele ressuscitou, então a tua história não precisa terminar em condenação. Se Ele tem as chaves da morte, então o teu destino eterno deve ser colocado nas mãos dele. Se o nosso Senhor recebeu o forrão daquela abelha que fazia o zumbido, não tenham medo, que Ele não volta a picar. Ele já levou por nós. Aceitemos a salvação que Ele está a dar. E, portanto, eu faço um apelo. Conheçam aquele que tem as chaves. Conheçam aquele que venceu a morte. Conheçam aquele... Há pessoas que dizem, quer conhecer aquele e o outro e o outro. Vamos conhecer Deus. Aquele que fez o maior assalto da história. Conheçam aquele que pode salvar a tua alma. Não se admirem apenas dos discursos. Não fiquem apenas admirados pelos discursos. Não fiquem apenas emocionados com a história. Não fiquem apenas impressionados com o poder. A morte perdeu chaves, é verdade. Mas Cristo tomou hoje. E ainda hoje Ele está a abrir a porta da vida a quem quiser. E a pergunta que Ele faz é, queres entrar? A tua indecisão é uma decisão. O teu stop de pensar é uma decisão. Enquanto não decidires para entrar, estás contra Deus. Arrepende-te
crê e entrega-te a Cristo. Eu tens que contar uma história. Eu vi esta manhã, e quando estava a caminho de cá, e quando estou a conduzir, gosto de fazer algumas coisas, mas nada de que eu não devo fazer. Atenção, eu ponho aquilo a tocar e vou conduzindo. Não faço nada que não deva a conduzir, a ver que não devo. E vi uma coisa que fiquei impressionado. Certa vez, isto é apenas uma história, está bem? Uma história. Não aconteceu. Se vocês chegassem ao céu e vos perguntassem porque estão aqui, eu chegava ao céu, eu vou falar vos, falo de mim. Eu, David, chegava ao céu. Sim, porque eu vou para o céu porque creio no que Cristo fez por mim na cruz. Não porque eu seja melhor que vós, mas eu creio. Espero que todos creiam aqui. E já me arrependi. E perguntar-me eu, o que é que estás aqui a fazer? Porquê é que estás aqui? Se eu, David, respondesse, porque eu queria, porque eu aceitei, porque eu fiz, porque eu servi, isto e aquilo, eu estava a fazer tudo errado. Porque a resposta não deve ser eu. É porque ele deu, porque ele conquistou, porque ele promoveu, porque ele fez, porque ele salvou, porque ele redimiu, porque ele ressuscitou, porque ele roubou a morte. É por ele que eu estou aqui. E para vos mostrar isto, vou-vos dar um exemplo. Imaginem que o ladrão da cruz, já é a segunda vez, imaginem que o ladrão da cruz chegasse ao céu e fizesse a mesma pergunta. Ei, eu não sei o nome dele, não vou inventar também. Porquê é que estás aqui? Acham que ele diz, e depois perguntar-lhe eu, porquê que estás aqui? E ele diz, não sei, não sei estou aqui, não sei. Não se sabe porque é que eu estou aqui. E alguém chamar um supervisor, ele não sabe. E ele decide, não sabe. E alguém perguntar, conhece a doutrina da eleição? Não sabe. Conhece a doutrina da justificação? Não sei também. Eu estou aqui porque aquele que estava ao meu lado na cruz me disse que eu estava aqui hoje. Foi ele que me disse para estar aqui hoje. E quando temos a coisa desta forma tão simples, nós percebemos que a salvação não é um bicho de sete cabeças. É só apenas aceitar que aquele que venceu a morte preparou para nós e dizer sim, eu aceito. Eu tenho dúvidas ainda, mas eu vou, na minha fé, nas minhas dúvidas, vou-te aceitar. Eu vou esperar que tu me esclareças quanto ao resto, que eu não sei. Porque o diabo é hábil para pôr coisas na vossa cabeça e dizer então e aquilo. Esqueçam. Foquem-se naquilo que sabem. E deixam o que não sabem para depois. E Cristo está a esclarecer. E agora, para terminar, eu vos digo uma coisa. Desculpa. Vamos todos cantar uma quadra, mesmo sentados. Aquela parte, porque ele vive tem esperança. Ok? Não tem que ser sempre igual. Porque ele vive tem esperança. Porque ele vive não há medo. Porque o futuro está nas suas mãos. Porque ele vive.